6h06, esporte com o Lucas Herrero, ele mesmo, é o mesmo Lu, não é homônimo não, o Lucas Herrero tá na equipe de esportes aí na Rádio Bandeirantes, mas sempre presente aqui no Pulo do Gato. Ele falou que voltava, e voltou, hein, Silvânia? É um homem de palavra aí, ó. É isso. Lucas Herrero vai falar pra gente primeiro do clássico de ontem, Corinthians e Palmeiras. A chuva chamou mais atenção que as equipes em campo, Lucas? Bom dia pra você. E salvou o Corinthians, né, Pedro? Muito bom dia a você, bom dia a Silvânia e aos ouvintes do Pulo do Gato. Sempre um prazer gigantesco participar com vocês. O clássico terminou 2-2, Palmeiras abriu 2-0 logo no começo da partida. Lucas Lima, com 4 minutos, já carimbou o goleiro Matheus Donelli, que estreava pelo Corinthians, só 18 anos de idade, e tomou um gol logo no começo, mas não teve culpa alguma. Depois, no final do jogo, ainda fez uma ótima defesa. O Corinthians conseguiu diminuir essa vantagem que foi ampliada do Palmeiras com o Gabriel Silva, mais um jogador jovem de 18 anos, a fazer o seu primeiro pelo profissional. Aí o Corinthians diminuiu depois do começo da chuva, do dilúvio lá em Itaquera, com o Matheus Vital, e empatou logo na sequência com o Rodrigo Varanda, jogador de 18 anos, foi pai aos 14 e aos 18 marcou o primeiro gol como profissional da equipe do Corinthians, fim de jogo 2-2, só que temos uma nota triste. No mesmo horário do jogo, um pouquinho depois, teve briga entre torcedores do Corinthians e do Palmeiras, 40 quilômetros distante do estádio. O jogo em Itaquera, Zona Leste, na Zona Sul, no Jardim São Luís, um baleado. A gente traz mais informações da Polícia Militar ao longo da programação. É triste. O São Paulo goleou e o Santos, como é que foi aí nessa rodada, hein, Herrero? A exemplo de São Paulo, na verdade, a exemplo do Corinthians e do Palmeiras, que entraram com a base em campo praticamente. 11 dos 22 jogadores do Clássico, do Derby, eram da base do Corinthians e do Palmeiras, 5 do Timão, 6 do Verdão. O Santos entrou com os 11 da base em campo, só que empatou com a Ferroviária por 1-1. Os jogadores ainda estão em férias, né, os principais do time, até porque o Santos chegou na final da Libertadores. Enquanto o São Paulo, com o time titular, sem descanso algum de uma temporada para outra, o técnico Hernan Crespo conseguiu sua primeira vitória, tricolor vencendo por 4-0 a equipe da Inter de Limeira. O Gabriel Sara marcou depois de 10 partidas de jejum. O João Rojas, ele colombiano, que estava há mais de 2 anos e meio machucado, lesões consecutivas no joelho, conseguiu marcar o gol de pênalti, o quarto do São Paulo. Então o tricolor vence a primeira com Crespo e vai embalado para esse clássico de sábado, justamente contra o Santos, duelo de argentinos no comando técnico. Crespo contra Ariel Holan, estreando pelo Peixe. Hoje também tem jogos ainda pelo Campeonato Paulista, né, Lucas Herrero? Exatamente, ainda temos alguns jogos, lembrando que o São Paulo conseguiu sua primeira vitória, o Santos o segundo empate, Corinthians mais um empate, o Palmeiras que conseguiu mais um empate, na verdade é o primeiro, né, já que não jogou a primeira rodada. Hoje temos 3 partidas, Ituano e São Bento, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, Ponte Preta e Santo André, essas 3 partidas pelo Campeonato Paulista, até porque pelo Catarinense não teremos mais jogos. A Federação Catarinense de Futebol paralisou o campeonato por 15 dias por causa da Covid-19, né? O estado de Santa Catarina tem 99% de ocupação dos leitos de UTI para adultos, 35 pessoas já morreram na fila à espera de leitos. A partida entre Avaí e Chapecoense no final de semana passado não existiu por causa justamente da falta de ambulâncias em Chapecó. Não tinha ambulância para que os jogadores pudessem ser atendidos caso precisassem ir para o hospital. Então, por isso, pelos próximos 15 dias, sem jogo lá em Santa Catarina. Enquanto isso, a Copa do Brasil terá início novamente, né? Nem foi decidida ainda uma, mas já terá início novamente, com inúmeros times tendo que se deslocar, né? Já a partir do dia 10 próximo agora. Exatamente, Silvânia. Inclusive foi alvo de críticas, né? Esse anúncio da tabela detalhada da Copa do Brasil, porque são 80 clubes disputando, né, ao todo essa Copa do Brasil. E aí, com isso, você gera uma aglomeração, não uma aglomeração, né, mas um contato maior das delegações dos clubes em outros estados. O técnico Lisca, técnico do América Mineiro, inclusive ontem reclamou, fez um apelo à federação, não só à Federação Mineira, mas principalmente à CBF, justamente por esse fator, porque ele disse, o Campeonato Mineiro a gente consegue segurar, tá dentro do estado. Agora, quando você pega um grupo de 30 jogadores, sai de Minas, vai para Bahia, vai para outros estados, aí por isso que ele criticou a CBF, pediu apoio até pro Tite, também para o presidente da CBF, para que eles pensassem um pouco melhor na paralisação dos torneios nacionais. De doido não tem nada, né? Não, Lisca lúcido. Exatamente. Ô Lucas, para a gente finalizar, então, a gente vai falar agora na sequência com a Mayra de Jaimo sobre a fase vermelha, né, da pandemia aqui no estado de São Paulo, que foi anunciada ontem pelo governo do estado, em relação ao futebol paulista.
as partidas estão mantidas, claro que sem torcida, o protocolo de segurança está assegurado, nós vamos continuar com o Campeonato Paulista, apesar dessa determinação aqui do governo do estado de São Paulo, é isso? E é até bom, porque a gente vai fazer esse gancho com a Mayra de Jaime. Ontem foi perguntado, né, o chefe do Centro de Contingência do estado de São Paulo, foi perguntado sobre o futebol, ele disse que há exemplo de outros locais, de outros países na Europa, principalmente com países em lockdown, mesmo assim o futebol continuou. Então a única grande diferença é que as partidas, a partir do próximo sábado, terão que ser remarcadas, já que, por exemplo, o clássico entre São Paulo e Santos, no momento está marcado para 7 horas da noite. Como a partir de sábado o toque de restrição começa às 8 horas da noite, a gente vai ter que ter uma modificação nesses jogos, então provavelmente o Sansão vai para 6 da tarde para que a gente tenha o toque de restrição a partir das 8. Lembrando, domingo tem final da Copa do Brasil no Allianz Parque, 6 da tarde entre Palmeiras e Grêmio. O jogo deve acabar muito próximo ali do toque de restrição. É bom que a gente fique esperto com isso, até porque deve gerar aglomeração no entorno do Allianz Parque. E é a partida decisiva, o Palmeiras pode ser campeão da Copa do Brasil e a gente tem acompanhado no mundo todo o que as torcidas têm feito quando um time é campeão, né, de uma competição. Não podem estar no estádio, mas de alguma forma se reúnem em algum local aí para comemorar o título, que não é recomendável nesse momento pelas autoridades da área da vigilância sanitária e da saúde. Lucas Herrero, obrigado pelas informações, hein? Volte sempre aqui ao Pulo do Gato. Muito obrigado, viu? Abração para vocês, ótimo dia, beijo para os ouvintes. Tchau, Lucas, obrigada. Agora